Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do EMA, Estratégia Milhas Aéreas. Se você não me conhece, meu nome é Amanda e eu estou aqui para te ensinar a como desfrutar de viagens exclusivas com até 80% de desconto. Bom, pessoal, depois de um tempo sumida aqui do YouTube, eh, eu resolvi voltar falando de um assunto que eu já até mencionei aqui antes em outro vídeo, mas ainda tem gente me perguntando mais coisas, então eu vim trazer de um outro ponto de vista, né? Vim entrar em alguns detalhes que eu não comentei no outro vídeo. É, e aí, então, o assunto de hoje vai ser como que é o processo como um todo, né? De acúmulo, transferência e resgate dos pontos. É, existem alguns segredos em todo o processo que a gente tem que pensar. E eu vou começar essa aula falando desses segredos, né? A primeira coisa é que quanto menor for o nosso preço o nosso custo para poder gerar os pontos em milhas, isso significa que maior vai ser a nossa economia na viagem. É, mas o que que quer dizer, né? Essa questão, quanto menor o preço dos pontos, maior a economia. Significa que todos os custos que a gente tem para poder gerar pontos e milhas, eles devem ser contabilizados. E quando a gente vai fazer o resgate de alguma viagem, a gente tem que considerar esse custo que a gente teve extra para poder gerar os pontos, para a gente não acabar, para a gente acabar não correr o risco, né, de acabar pagando caro numa viagem que a gente poderia ter feito de forma mais em conta. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente em quais etapas que a gente tem que focar para conseguir reduzir, então, nosso custo de geração de pontos e milhas. Um outro ponto importante, que faz muita diferença quando a gente começa a acumular pontos e milhas, é que a gente consegue acumular é, com as nossas compras diárias. Mas o que que seria isso, né? Às vezes você tem aí compra de supermercado para fazer, de farmácia, produtos de higiene, tudo isso a gente consegue ter um acúmulo expressivo. E na verdade, essa é o jeito que mais acumula pontos. Então, não é o cartão de crédito A, B ou C que vai te fazer viajar mais vezes. Na verdade, vai ser uma mudança de comportamento na hora de você comprar, é que vai te permitir acumular muitos pontos e milhas sem nenhum custo extra na maioria das vezes. E isso daí ajuda a gente a reduzir o nosso custo de geração de pontos e milhas. Mas por que que reduzir, né? Tem muita gente que vai pagar anuidade no cartão, então a pessoa está gastando para poder gerar esses pontos, mas quando ela está fazendo uma compra diária de algo que ela já teria que comprar mesmo, se ela consegue gerar os pontos sem ter nenhum gasto extra, isso significa que a gente está reduzindo o nosso custo, porque uma parte foi a gente gastou para gerar e outra parte a gente não gastou para gerar. Então, o custo dos pontos e milhas vai ser reduzido nesse caso. Outra questão que eu vou só citar hoje para vocês é em relação ao cartão de crédito. Muita gente tem medo de usar o cartão de crédito, mas na verdade ele pode ser um grande aliado nas nossas viagens. E não só nas nossas viagens, ele também pode nos ajudar no nosso dia a dia. Mas o que que o cartão tem a ver, né, com os pontos e milhas? Muitas vezes a gente pensa num cartão só pela quantidade de pontos que a gente consegue acumular com ele. E para ser sincera, essa foi uma das primeiras coisas que eu olhei quando eu comecei a mexer com milhas. Eu lembro que eu peguei um cartão que eu pagava anuidade nele, mas ele acumulava muito bem também, só que ele não ia me trazer tantos benefícios no meu dia a dia. E aí foi nessa etapa que eu resolvi buscar por outras opções de cartões. Por quê? O cartão, ele tem, quando a gente pega um plástico, né, com o nosso nome, que é o plástico mesmo, né, com o chip e o nosso nome, esse cartão, o plástico mesmo, vai trazer benefícios para a gente. E de onde que vem esses benefícios? Os benefícios, eles podem ser oferecidos pelo banco
ou então pela bandeira do cartão dentro da categoria que a gente tem, né? E o que que são esses benefícios? Não estou considerando aqui os cartões que são de os co-branded, que são cartões de lojas, né? Esses cartões, eles podem ser usados em várias lojas e tal, as lojas vão oferecer benefícios, mas assim, focando nos mais comuns, né? A gente vai ter benefícios oferecidos pelo banco e benefícios oferecidos pela bandeira. São benefícios de tipos diferentes, mas eles podem nos ajudar no nosso dia a dia de diversas formas. Exemplos que eu posso dar aqui para vocês é em relação à proteção de compra. O que que é esse benefício, né? O fato de você ter pago um produto com o cartão de crédito, você tem um, é tipo um seguro que a gente tem do nosso bem adquirido, que durante um período de tantos dias, que vai variar de cartão para cartão, você pode ter a sua compra protegida em relação a furto ou dano, qualquer coisa que tipo, você perdeu o seu produto, ou então ele estragou, alguma coisa assim, pode ser que o seu cartão te proteja. E você não está gastando nada mais por isso. Isso é só porque você tem um cartão que está escrito o seu nome e a compra foi feita com esse cartão. Um ponto de atenção é que não são todos, tá? Isso vai depender de qual que é o seu banco e qual que é a sua bandeira. Na verdade, esse é um benefício da bandeira, para você saber se realmente tem esse benefício. Então, dependendo da compra que você fizer, vale a pena dar uma verificada para saber, nossa, será que esse bem aqui tá protegido se acontecer alguma coisa? É, Outra coisa também que os cartões podem dar para a gente de benefício por exemplo, hum, alguns serviços dentro de casa, né? Estragou o encanamento aqui da minha pia. Dependendo do cartão que você tiver, você consegue ligar para a central e solicitar que vá alguém para poder fazer essa manutenção. O valor que você vai ter que pagar é apenas do material, porque o cartão ele vai cobrir para você os custos de mão de obra. E o prazo que eles têm para poder enviar uma pessoa lá para resolver o seu problema, ele é curto. Então, assim, o seu problema ele é resolvido de forma muito rápida e você consegue economizar com a mão de obra. Você tem a opção de você mesmo comprar o material, que a pessoa vai fazer a avaliação e vai te falar o que que você precisa. Ou então você solicita que eles comprem, eles compram mesmo, fazem o serviço, mas você só vai pagar pelo material, tá bom? Então é um outro exemplo. Ah, não, tem gente que tem um bicho de estimação, cachorro ou gato. Dependendo do seu cartão, você vai ter direito a uma consulta por semestre. Então, o seu pet pode estar com esse seguro, sabe? Então, são benefícios muito interessantes que a gente tem. Tem um que eu gosto bastante também, que eu não sei o nome dele em todas as bandeiras, mas é o equivalente ao proteção de preço. O que que é esse benefício? Você faz uma compra de um produto no valor de R$ 1.000. E aí passa alguns dias dentro do período estabelecido em contrato e você encontra esse mesmo produto por, sei lá, R$ 800. Se você mostrar para eles que foi feita essa compra e que você pagou um valor mais caro dentro do período estabelecido no contrato, eles vão te devolver esses R$ 200 que você pagou a mais. Então, é uma garantia que você tem de que você está comprando um produto ao menor custo possível. Então, são benefícios assim, eu citei só alguns aqui para vocês, tem vários outros, mas que podem trazer conforto ou então podem reduzir o nosso custo mesmo de algumas tarefas que a gente já tem que fazer mesmo. O caso do cartão de crédito eu deixei só por alto mesmo, não vou conseguir abordar nessa aula mais a fundo, mas eu vou falar com vocês sobre o acúmulo mesmo de pontos com cartão ou sem ser com cartão. É, mas o cartão ele é muito interessante para isso e eu achei válido falar com vocês nesse comecinho de aula, porque é uma das perguntas que as pessoas fazem, né? Ah, mas eu não uso cartão, eu sou obrigada a utilizar? Não, você não é obrigada a utilizar cartão.
mas igual eu falei, o cartão ele serve como uma fonte de benefícios ali pra gente, tá bom? Lembrando que esses segredos, né, que eu comentei aqui, eles estão disponíveis para todo mundo consegue utilizar, mas a gente não tem que sair comprando as coisas ou pegando cartões aleatórios só porque alguém falou que para ele é bom. Na realidade, para a gente conseguir economizar nas nossas viagens, vai depender de um monte de fatores e cada pessoa vai ter que adotar as estratégias que são mais alinhadas à sua realidade mesmo. Então, não adianta eu ir olhar assim com o meu colega e falar, meu colega tem aquele cartão ali é muito bom. Aquele cartão é muito bom para ele. Eu tenho que verificar se esse cartão é muito bom para mim e se eu também tenho acesso a esse cartão. Não quer dizer que porque uma pessoa tem, eu também vou ter direito a ele. Então, a gente sempre tem que pensar no que está disponível para a gente, o que é que não está, e o que é mais adequado para a nossa realidade. Tá bom? Bom, próxima coisa aqui que eu vou falar com vocês é em relação ao acúmulo de pontos mesmo. Igual eu falei, essa aula de hoje ela é bem geralzona, sabe? É, e eu vou ensinar para vocês algumas técnicas que a gente consegue. Aliás, vou explicar para vocês algumas técnicas de acumular os pontos de forma mais rápida e a um custo mais baixo. Em relação ao acúmulo mesmo, tipo, como que esses pontos vão chegar na nossa conta, a gente tem alguns métodos que eles são mais conhecidos. Eu não coloquei todos nesses slides, mas assim, né, eu vou colocar alguns principais aqui. E aí os métodos mais conhecidos são o cartão de crédito, que eu comentei no slide anterior, que muita gente acha que o melhor jeito possível de acumular pontos é com cartão de crédito. É, tem assinatura de clube que quando você entra no site dos clubes de fidelidade, eles vão te oferecer assinar o clube. Normalmente os clubes são a partir de R$ 40, os mais normais, né? Se você não estiver fazendo nada em relação ao exterior, nem nada, vai ser a partir de R$ 40, podendo chegar a valores muito mais altos do que esse. É, então, muita gente também conhece, porque fica tipo, na página inicial dos clubes de fidelidade. E também a gente sempre vê promoções de compra de pontos. Então, muita gente fala: então o segredo para eu poder conseguir viajar com pontos é eu entrar no site e comprar os pontos e depois emitir a passagem? Não, não é esse que é o melhor método. Ele pode sim ser usado em algumas situações específicas, mas a gente tem que analisar caso a caso para ver se realmente vale a pena fazer uma compra de pontos para depois emitir, ou se vale a pena a gente emitir a passagem em dinheiro mesmo. Então, eu até coloquei aqui um destaque para a compra de pontos, porque normalmente esse método ele é um pouco mais caro para a gente acumular pontos e ele pode não valer a pena. E outras formas que a gente tem de acumular pontos, para mim, são as mais importantes, as duas primeiras que eu vou falar, que são as compras bonificadas. E o que que são elas, né? Muita gente nunca nem ouviu falar sobre compras bonificadas, mas basicamente você está comprando um produto que você já ia comprar mesmo e você pode acumular pontos com ele. Às vezes você vai acumular um ponto para cada R$ 1 gasto, mas vai ter vezes que você vai conseguir acumular, sei lá, 30 pontos para cada R$ 1 gasto. Isso vai depender do programa de fidelidade, qual que é a loja, tipo de produto, tem várias coisas que a gente vai olhar. É, não tem como eu te falar, todas as vezes que você for comprar um pacote de arroz, você vai acumular muitos pontos, mas a gente tem pelo menos um mínimo ali em, acho que todas as categorias que a gente pensar de compras cotidianas mesmo. Então, eu quero comprar um pacote de arroz. No mínimo, um ponto para cada R$ 1 ali é provável que você consiga. Esse provável porque tem algumas lojas que fazem a cada, tipo assim, 3 pontos a cada, sei lá, tantos reais. Ou então um ponto a cada, sei lá, R$ 4, R$ 2. Não pode ser um pouquinho menos, mas no geral você vai conseguir acumular pelo menos um ponto a cada R$ 1 gasto. E quando a gente pensa na comparação ali com o cartão de crédito, né, o acúmulo com o cartão de crédito, a diferença é que no cartão
a gente acumula baseado em dólar. E aí são menos pontos a cada 5, 6 reais, né? Hoje o dólar tá R$ 6. Então você vai acumular ali, tipo, 2 pontos a cada R$ 6. Então isso é muito menos do que a compra que a gente fez ali, que está acumulando 1 para 1. Tem como a gente fazer a compra e acumular das duas formas. Então, se você está utilizando um cartão que acumula pontos e você faz uma compra bonificada, você vai pontuar baseado em real, por exemplo, esse 1 ponto para cada R$ 1. E você também vai acumular quando você fizer o pagamento da sua fatura. Então, você consegue sim acumular das duas formas, e é por isso que lá atrás eu comentei que existem algumas formas que são muito melhores para a gente poder acumular. Outra estratégia que a gente pode utilizar é em relação às transferências bonificadas. Muita gente nem sabe que isso existe, e outras até sabem, mas não sabe como fazer, como que funciona. Mas basicamente você tem uma quantidade de pontos em um programa e você quer transferir para um outro tipo de programa. Então, vamos supor, você tem pontos num programa de banco tipo a Livelo e você quer transferir para um programa de fidelidade, sei lá, da Azul ou então da Latam. E você vai ganhar um bônus nessa transferência. Então, se você tinha 1.000 pontos, você pode receber 1.300 pontos ou então 2.000 pontos na companhia aérea. É, Essas transferências bonificadas, elas não ficam disponíveis 100% do tempo, então é um ponto de atenção, porque quando a gente quer fazer uma transferência, a gente tem que ver se existe a possibilidade de fazer uma transferência bonificada. Se você não ler os regulamentos, não tiver nenhuma promoção anunciada, nada, 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 você vai ganhar os mesmos 1.000 pontos que você transferiu do banco, vão chegar 1.000 pontos na companhia aérea. E como eu falei também lá no comecinho, a nossa ideia é tentar reduzir o nosso custo, né, de geração de pontos. Então, se a gente está aumentando a quantidade de pontos e sem gastar mais, só porque a gente está aproveitando uma promoção, significa que a gente está diminuindo o nosso custo ali naquelas milhas que a gente está recebendo. E aí eu coloquei outros exemplos mais simples aqui de acúmulo de pontos, mas que poucas pessoas conhecem. Eles são bem simples, mas não são muito utilizados, que são as viagens nossas cotidianas de tipo Uber ou então Buzer. A gente sempre utiliza esses aplicativos e a gente consegue acumular pontos com eles assim, muito fácil. É, tem outros aqui, por exemplo, com hospedagem. Você hospeda e já acumula pontos para outra viagem. Então, também essas formas também são muito boas para acumular e a gente não vai gastar extra por isso. A gente só vai fazer a compra bonificada nas nossas viagens. E também tem a opção de meta de gastos, que funciona assim. O banco normalmente ele vai colocar uma meta ali para você. Ah, se você gastar, sei lá, R$ 5.000 no período de 30 dias, eu vou te dar tantos pontos extras. São metas de gasto. Também coloquei como um ponto de atenção para não induzir a gastar para poder bater essa meta, mas sim para a gente poder pensar, olha, se eu fizer o cadastro nessa promoção aqui, eu posso ter uma quantidade de pontos extras. Então, essa é uma das formas também da gente acumular mais pontos, tá bom? Então, gente, agora vamos ver aqui um resumo bem geralzão do processo. São várias fases que a gente tem, e aí eu destaquei aqui nesse diagrama as principais fases que a gente tem que pensar para a gente poder aumentar a nossa quantidade de pontos ao máximo, porque isso vai ajudar a gente a reduzir o nosso custo de geração de pontos e milhas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em relação às nossas compras. Eu falei lá no comecinho que basicamente a gente vai mudar o nosso comportamento ao fazer as nossas compras. E por que isso? Porque a gente consegue ter compras bonificadas, que é um dos principais métodos que eu falei no slide anterior. Então, quando a gente faz uma compra, a gente consegue ali
acumular pontos naturalmente, tanto pelo cartão quanto pela compra, pelo fato da compra ser bonificada. O que que isso significa? Que se eu comprar um produto, sei lá, de R$ 1.000, é, numa promoção de compra bonificada, em vez de eu receber só os, vamos supor, 200 pontos do cartão de crédito, eu posso receber ali pelo menos mais 1.000 pontos, porque eu comprei num preço normal, ou numa promoção normal de 1 para 1. Agora, imagina que eu pego outras promoções que eu vou até detalhar mais para frente. Eu posso acumular mais ainda, mas vamos considerar ali que a gente já fez uma compra de um telefone em uma promoção de 1 para 1, e aí a gente então conseguiu pegar um telefone que era R$ 1.000. Vamos considerar aqui, então, R$ 1.000. A gente fez a compra, vai acumular 200 pontos com cartão de crédito, e a gente pegou uma compra bonificada ali de 1 para 1, e a gente então vai ganhar mais 1.000 pontos por ser uma compra bonificada. Então, no final das contas, o que a gente vai receber vai ser 1.200 pontos no, no programa de fidelidade do banco. Vamos considerar que a nossa promoção é do banco, tá? É, aí a gente consegue chegar na segunda parte ali que a gente tem que focar, que eu comentei no slide anterior, que é em relação às transferências bonificadas, que basicamente é quando a gente vai transferir de um programa para o outro. Então, na hora que a gente for transferir esses 1.200 pontos que a gente acumulou no banco, a gente pode aproveitar uma promoção de, sei lá, 100%. O que que isso significa? Que os nossos pontos vão multiplicar por 2. Se a gente pegar uma promoção dessa, na hora que a gente for fazer a transferência do banco para a companhia aérea, em vez de ter 1.200 pontos, eu vou receber na companhia aérea 2.400 pontos, tá bom? É, a partir de cada programa de fidelidade, a gente consegue fazer transferências para lugares diferentes. Então, se a gente acumula no banco, a gente consegue enviar para o hotel e para a companhia aérea. Se a gente acumula na companhia aérea, a gente consegue utilizar na companhia aérea ou então enviar para o hotel. Normalmente, quando a gente vai utilizar em hotel, vale mais a pena a gente enviar da companhia aérea e não do banco, porque o deságio vai ser menor. Mas isso vai ser assunto para outra aula, tá bom? É, então, basicamente, essa parte é relacionada a isso mesmo, que é falando, tipo, a visão geral comparada com o slide anterior, né? Para vocês se localizarem em que parte do processo que eu estou falando com vocês. Então, vamos entrar aqui em mais detalhes em relação a essas duas fases que eu comentei, explicar para vocês como que elas funcionam, né? É, eu mencionei a questão de compra bonificada. A gente já sabe que tem como acumular então com cartão, e um exemplo que a gente tem de compra bonificada, que eu comentei lá de 1 para 1, a gente tem outras opções. Aqui nesse dia, quando eu preparei essa aula aqui, a Amazon estava com uma promoção, que em vez de ser um ponto para cada R$ 1, em vez de eu acumular ali então aqueles 1.000 pontos na compra, por ser um link de redirecionamento, né? Eu poderia acumular até 4 pontos para R$ 1. Então, vamos considerar que essa promoção ali fosse para eletrônicos, né? Então, aquele mesmo telefone ali que eu ia pagar R$ 1.000, eu já ia receber 200 do cartão de crédito que eu tinha comentado, mas em vez de eu receber 1.000 pontos, por ser uma compra bonificada, eu poderia receber 4.000 pontos nessa promoção aqui. Então, se você fosse assinante do clube, né, ainda chegar a 5, mas vamos considerar o de 4, porque a gente não está pensando em gasto extra, né? Então, em vez de eu receber ali os 200 pontos só, no final das contas eu poderia receber 4.200 pontos no banco na hora que eu finalizasse essa compra. Outros exemplos que eu tenho aqui de compras bonificadas é que nesse mesmo dia a Amazon também estava pontuando até 5 pontos para cada R$ 1 na Espera.
Tinha a Lura, que estava pontuando um ponto a cada R$ 1. A ASICS também um ponto a cada R$ 1. Avon, um ponto para cada R$ 1. Aqui tem exemplos diversos, né, de segmentos diversos, na hora que a gente vai olhar o tipo de produto que eles vendem. Então, assim, tem inúmeras formas de a gente, inúmeras formas e produtos que a gente tem ali para poder acumular nas compras do nosso dia a dia. E pensando agora na segunda parte, que é transferir do banco para a companhia aérea, também tinha uma promoção rolando no dia que eu tirei esse print aqui, que era o Banco C6 estava dando até 100% de bônus para quem fizesse a transferência do programa Atomos para a Azul, e também estava tendo uma outra promoção que estava dando até 80% de bônus se a pessoa fizesse a transferência do programa de fidelidade Espera para a Azul. Então, essa seria a segunda parte lá que eu comentei sobre transferências bonificadas. A gente está transferindo de um programa para o outro, que é então do banco para a companhia aérea, e a gente está ganhando um bônus porque a gente resolveu participar da promoção, que é básico. Normalmente a gente vai só fazer um cadastro na promoção dentro do período estipulado e aí a gente já vai ter direito a essa bonificação. E dentro desse quadrinho aí, eles estão falando até 100% e até 80%, porque eles costumam ter alguns critérios. Então, se a pessoa for assinante do clube, ela costuma ganhar mais pontos, mais bônus, né, durante a transferência. Às vezes tem questão de tempo de clube também. Tem vários fatores ali que podem influenciar nessa questão, mas esse é o segundo ponto ali que a gente consegue aumentar a nossa quantidade de pontos na hora depois que a gente já acumulou. E isso daí, falando de novo, né, vai ajudar a gente naquele primeiro segredo lá que eu comentei, que é a redução do nosso custo de geração dos pontos, porque que a gente não está gastando nada a mais. Basicamente, a gente está transferindo no período certo e para o programa, se ele estiver adequado para os nossos objetivos. E aí, gente, só para finalizar a questão de transferência entre programas, né? Eu comentei sobre a questão da gente aumentar a quantidade de pontos transferindo do banco para a companhia aérea, mas existe a situação também que a gente vai ter um deságio, que é no caso da gente transferir, por exemplo, do banco para o programa ou então da companhia aérea para o programa OL. O que que significa, né, esse deságio na prática? Basicamente, ao invés de a gente multiplicar os nossos pontos, a gente vai dividir eles. Então, quando a gente vai fazer essa transferência aí, eu nem coloquei como destaque, porque na verdade a gente tem que focar em aumentar a quantidade de pontos antes, porque na hora que a gente for transferir para o hotel, a gente vai ter esse deságio, então o nosso foco tem que ser antes, tá bom? Existem promoções que eles vão reduzir o deságio e tal, mas assim, como o objetivo desse curso é mais focar em aumentar a quantidade de pontos para poder reduzir o custo, tá aí. E quanto menor o custo, apesar de ter o deságio, quanto menor o seu custo de geração antes, menor vai ser o seu gasto na hora de resgatar os seus pontos em um hotel, tá bom? E agora a última parte, que seria o resgate de pontos, dividindo em duas categorias, que são os resgates mais comuns e os resgates ali fugindo do óbvio. Dentre os mais comuns que a gente tem, troca por dinheiro e desconto na fatura, cashback na loja, troca por produtos, esses não costumam valer a pena. E o mais legal é a emissão de passagens, porque se a gente gerou os nossos pontos a um baixo custo, na hora que a gente for emitir passagens, a gente também vai estar pagando barato na passagem. Então, dessa forma, a gente consegue economizar na nossa viagem. E dentre as opções de fugindo do óbvio, a gente tem pacote completo de viagem, experiências e pagamento de cruzeiros. Inclusive, essa opção ela passou a ficar disponível em agosto desse ano. Então, é algo muito recente. Antigamente, a gente só conseguia comprar o cruzeiro e acumular pontos. Agora, a gente consegue fazer o pagamento com pontos também. Mas, pensando em viagens mais gerais,
A opção de resgate, fugindo do óbvio, que eu acho mais legal, é a questão de reserva de hospedagens. Porque, para vocês terem uma ideia, cada 1.000 pontos no programa OL me dá um desconto ali de 20 euros na hora que eu vou pagar a conta do hotel. Tanto de hospedagem quanto de consumo dentro do hotel. Então, são coisas assim que ajudam a reduzir muito o custo da nossa viagem. Bom, se alguém ficou com dúvida, estou à disposição. Podem mandar aqui as dúvidas que eu faço questão de responder. Muito obrigada e até a próxima.